como eu esperava. Nós tínhamos combinado que nós íamos trazer um jogador que já estava no nosso radar, trouxemos. Nós combinamos que na saída de A, B ou C, por alguma razão, nós teríamos outro. Isso está sendo providenciado. Só que nós não passamos a vocês. E a direção não vai passar isso também, porque são negociações. E isso está tudo dentro do organizado, está tudo dentro daquilo que foi planejado. E dentro do planejado, eu não tenho que cobrar nada da direção. E nem a direção está fazendo diferente daquilo que foi combinado. Pois é, então. Quando ele chegou, Valu lembrou disso aqui, né, Valu? Quando ele chegou, ele elogiou o grupo. 16 de junho. 16 de junho. Aí depois, há alguns dias, ele falou que estava perdendo jogadores importantes como o Pavon e agora o Vargas, que poderia sair, mas não vai sair mais. Aliás, a informação do bonde da informação, Thiago Fernandes, que vocês teimam em desqualificar, mas hoje é o grande repórter investigativo do segmento esportivo do nosso continente, chupa, né? Desculpa. E aí, agora, depois de lamentar as saídas de alguns jogadores, a possível saída do Vargas e do Pavon, agora ele meteu essa aí. Janela legal, o elenco tá aí, sensacional. Então, para que lado nós vamos caminhar, Valuzeira? Cara, eu vou caminhar pelo lado das necessidades que eu enxergo no time, né? É claro que quem sabe é realmente ele, que é o comandante, e tem toda a história que tem, o departamento de futebol do Atlético, mas eu já disse que enxergo lacunas a serem preenchidas neste elenco. E vou repetir mais uma vez, lateral direita e pelo menos mais um zagueiro realmente que seja aquele zagueiro que, além de incontestável, consiga jogar regularmente. Porque o Atlético, tem acontecido às vezes com o Atlético, ele acha um miolo de defesa, eventualmente, que consiga jogar bem. Um dos zagueiros se lesiona. Então, ele está bem consciente disso, e se ele diz que está satisfeito, agora só cabe a ele, Luiz Felipe Scolari, tirar o melhor deste grupo, especialmente já a partir do próximo final de semana, porque aí começa a fase eliminatória do Campeonato Mineiro e o próximo mês não permite nenhuma respiração, né? Porque quando começar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, realmente serão semanas atrás de semanas, com jogos ou valendo, também, né, ou valendo 3 pontos, ou então, em todos eles, valendo 3 pontos, ou então posicionamento na fase de grupo da Libertadores, almejando uma chegada à segunda fase dessa competição. Ô Valu, o problema grande aí desse elenco do Atlético, quando o Filipão vai falar a respeito de elenco, é que a gente nota que tem alguns atletas que não são reforços e não se pode contar com aqueles atletas, né? Você pensar que o Vargas ficou nessa de vai ou não vai, e ele já não é um cara que entrega aquilo que se espera dele. O Pedrinho é outro jogador também que não tem esse tipo de entrega, então você não conta com esse tipo de atleta. Allan Kardec também coloca no mesmo pacote. Patrick eu coloco nesse pacote. Então são atletas que o Atlético tem no elenco, mas não tem. Falei isso ontem, mas me xingaram no Twitter. É o famoso tem, mas acabou. Xingar no Twitter? Xingar. Quem te xingou? Quem pode te xingar, irmão? Mas tudo bem, é só ter uma opinião diferente, não precisa mas precisa xingar. Sabe a questão quando você chega numa loja que é o tem, mas acabou? É o Atlético com esses atletas. Você tem eles, mas você não conta com eles. Mas o Pedrinho vai voltar agora. Você não conta, mas ele está no Voltar grupo. pra onde? Mas não, vai ficar Thiago, peraí, tem informação. O Pedrinho é uma Tem uma informação? Não, mano, a informação já foi divulgada pelo próprio Shakhtar. Ele volta, ele renovou o contrato. Não, informação nova, irmão. Calma, vai servir pra você. Subsídio. Eu recebi uma informação acabei de ver de uma colega de imprensa que não é uma figura apuradora, ela não é apuradora, mas ela teve uma informação privilegiada de uma fonte muito importante. Vou ler para você para servir de subsídio para o seu comentário, ok? Podemos tentar adivinhar, colega? Acho que pode. Ana Thaís Matos. Não foi. Não foi, não. Cadê aqui, gente? Achei. Ó, atenção para a mensagem, tá? Por eles,
os donos do passe do Pedrinho, ele já voltaria agora. Inclusive fizeram uma pressão para que isso acontecesse o quanto antes. E está dizendo aqui que vai depender muito da situação da guerra e aí envolve a querência do Pedrinho. Agora a parte interessante, atenção, você gravar seu vídeo lá para o seu Instagram. Instagram Reels. Essa pessoa disse para minha fonte, para minha colega, que se persistir, tem uma chance de ser reemprestado e, inclusive, essa minha colega disse, com a chance de permanecer no Atlético. Ainda. Assim, o Atlético errou uma vez, né? Pode falar, Tim. Eu acho que é isso. Não, o programa é para se discutir. Eu acho que a gente tem que colocar nossas ideias. Sobre essa questão do Pedrinho, já falamos inúmeras vezes. Gente, tem atleta que dá certo em um clube, outros não. O Pedrinho, o recorte dele já não deu certo. Ele pode seguir a vida dele para outro clube que ele dê certo pra caramba. E já teve um certo momento que o Corinthians queria ele de volta. Ele é cria do Corinthians, tem a história dele com o Corinthians, teve essa oportunidade. Então, enfim, que ele busque o rumo dele num outro clube, que aqui não deu certo. E a gente vendo tudo que está acontecendo, a minha preocupação é a seguinte: quando o Filipão tiver todos à disposição, pode respingar naqueles atletas que a gente está pedindo há muito tempo, que tem fome de bola. É a fome que a gente viu o Cadu tendo essa fome de bola no último final de semana, que é o Alisson que vem demonstrando ter essa fome, e eu já não vejo a fome de bola, eu não vejo a fome no Vargas, eu não vejo a fome no Pedrinho, eu não vejo a fome no Allan Kardec. Quando entra, eu não vejo. Mas eu não vejo problemas. Cara, de verdade, vamos fazer um recorte aqui, pensar assim, ó. Que é muito bom esse tema quando a gente pega fazer um recorte. Qual foi a última grande partida que o Vargas teve? Não me lembro. Não lembra. Paulo, em 2022. Não lembra. No Morumbi. Tá longe, hein? Tá longe? Então tá longe. Aliás, tá depois longe desse jogo aí, não, veio vamos fazer a renovação? Foi. Vamos fazer esse exercício com outros. Pedrinho. O Pedrinho. Qual foi Corinthians e Cruzeiro, final da Copa do Brasil de 2018. Tá vendo? Grande partida do Pedrinho. A última grande partida do Pedrinho. Enfim, aí você pega Allan Kardec, é a mesma coisa. E aí o meu medo esses caras estão à disposição. Vai respingar em quem para sair? Mas sabe uma coisa? Nessa sequência aí, o Elton, eu acho que o que está mais recente é o próprio Edenilson na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Luiz Felipe consegue dar um pouco, uma leve recuperada. Né? Eu acho que desses todos aí é o mais recente, mas esse ano está sendo utilizado, por exemplo, como lateral direito. Sabe uma coisa que eu acho? Eu não acho que seja falta de, no caso do Pedrinho, do Kardec, do Vargas não. Mas dos dois, eu não acho que seja falta de fome. O Pedrinho, eu acho que tem um problema muito grande nele, talvez físico, que ele teve problemas de lesão. O Kardec tem um problema físico muito grande no Atlético, que ele ficou muitas vezes lesionado. Eu até não vi falta de vontade nesses caras, falta de tesão, como a gente diz, em termos de futebol. Exceto o Vargas. O Vargas, muitas vezes eu vejo isso. Mas o Pedrinho e o Kardec não. E eu acho que o Pedrinho, cara, vai parecer alfinetada no cara, mas não é. Não é também. O Pedrinho tem um problema pra mim, que é o extracampo, que é o empresário dele. E pra mim atrapalha muito o Pedrinho. Não deixa... Cara, o cara chama muita atenção pra ele. É o seguinte, muito, sabe, boleirão. Eu acho tanto que o empresário quanto o assessor de imprensa, se o cara errar na assessoria de imprensa, já é um problema. E tem gente aí que erra mesmo, né? Tem assessor de imprensa que quase que eu falo um palavrão, que nossa senhora. Né? Mas você acha que e isso a mesma respinga coisa na falta de futebol? Você acha que isso respinga na falta de futebol? No Pedrinho eu acho. E acho que isso tem empresário que eleva, tem empresário que empurra. Eu acho que respinga em várias questões de direcionamento da carreira do cara, velho. Pô, o Pedrinho saiu daqui e foi pro Benfica, do Corinthians, eu digo, né? Saiu do Corinthians e foi pro Benfica. Aí ele chega no Benfica. Pô, quem vai em Portugal, vai morar em Lisboa, é um tesão, é um amor, é maravilhoso. Aí ele tira do Benfica e leva pro Shakhtar. Cara, leva pro frio. Você lembra a guerra que foi o Bernard aí pro Shakhtar? Ele tinha uma proposta do Tottenham, que era mais baixa do que a do Shakhtar. E aí ele queria ir pro Tottenham. Ele não queria ir pro Shakhtar. Porque, né, o frio aí, todo mundo tem que entrar, convencer, vai, é melhor pra você e tal. Ele foi pro Shakhtar. Velho, eu sinceramente acho que
as escolhas da carreira do Pedrinho influenciaram muito negativamente no desenvolvimento dele como jogador. Tá. Eu acho isso. Mas posso fazer uma pergunta? Eu acho que era promissor. Vamos lá. Quando você. É que tem umas coisas que me intrigam. A gente tinha que ter umas 2 horas de programa a mais, porque isso ia gerar uma discussão boa. Quando, por exemplo, o Pedrinho teve várias oportunidades. Entrou e deitou quando teve oportunidades? Eu não lembro de nenhuma partida que o ele deitou. Vargas teve várias oportunidades. Entrou e deitou? Qual Não. ano? Não, ao longo do período que está no Atlético. Agora vamos lá. O Alisson, que é um garoto, entrou e deitou? Deitou. Beleza. O Rubens, quando entra, ele deita? Caramba, o Rubens é incrível, velho. Pois é, O cara. Rubens. Então, eu acho que nós somos muito condescendentes, sabe? Com um jogador que tem grife, mas não tem tanta bola. Porque como é que você pega um jogador como o Alisson hoje no Atlético? Valu, presta atenção do seu pai. Tô prestando atenção. Cara, como é que você pega um jogador que entra como o Alisson tá entrando, que faz gol, dá assistência? Isso. Cara, é um garoto, mas com uma personalidade absurda. Aí você pega o Pedrinho, pega o Vargas, os caras não rendem nada. Posso dar um exemplo? Você pode dar 2. Um exemplo, olha só. adendo. O Rubens. Depois eu vou dar um Vamos exemplo, pegar depois os do últimos exemplo dele. Vai 10 virar os jogos. exemplos. A intensidade, a qualidade, aquilo que ele entregou nesses últimos 10 jogos. Estou pegando o recorte dos últimos 10 jogos. Você pega esses últimos 10 jogos do Rubens e pensa o seguinte: quem fez esses últimos 10 jogos é o Pedrinho. Já estava assim, o Filipão já tinha arrumado um lugar para o Pedrinho no time titular. Já teria arrumado um lugar para o Pedrinho no time titular. Aí eu pergunto mesmo, o Rubens, nos últimos 10 jogos, ele mostra intensidade, ele mostra entrega, obediência tática absurda, e não tem barulho vindo do Atlético para esse menino ser titular. Se fosse o Pedrinho, titular. Se fosse o Vargas, o homem tem que ser titular. Aí, o Vargas voltou. É isso aí, ó. O Vargas voltou. Agora você foi, sabe aonde? Você foi no ponto G. É isso. É De Galo. Isso que me incomoda. De Galo. Isso que me incomoda. Não, mas eu acho que tá exagerando um pouco. Eu acho que você exagerou um pouco. Eu vou colocar Você acha mais... que eu exagerei? Eu acho que a gente fica muito baseado no CIS, cara. Não tô. Cara, eu briga comigo. eu tô te Calma, dando briga números. comigo. Não briga comigo. Não briga comigo. Primeiro. Eu estou te dando, cara, eu não tô dando si. Eu estou te dando Você números. disse se é o Vargas, se é o Kardec, se é o Pedrinho. Eu te dei números. Pega os últimos 10 jogos que o Rubens fez. Pega os números. Eu também do acho que ele Rubens, deveria ser titular do hoje. Rubens. Eu já disse isso aqui. É isso. É o que Thiago. Mas eu cairia com um jogador que vocês gostam muito, que era o Bataglia. Eu cairia com ele. Eu cairia com o Rubens e Otávio, por exemplo. Eu, de verdade, eu não acho que é ali que vai ser a dele. Mas eu gostaria de tê-lo ali. Então, é uma questão de... A gente discutiu isso aqui ontem. Eu acho que a questão do Rubens, o posicionamento do Rubens, eu acho que é um negócio... Pra mim, era a meia dele. Era a função dele, que ele surgiu... O meu grande receio... É sempre muito importante a gente lembrar que o Rubens é meio campo de ofício. Sim, concordamos. E foi muito bem O meu grande receio é quando chega o Bernard, que vai chegar agora. Nós estamos falando de uma situação do Bernard, o Campeonato Grego acabou agora. E ele deve chegar em julho. 1º de julho ele já ficou à disposição. Ele pode chegar antes. Ele pode chegar e começar a treinar. Ele pode chegar em Pode chegar amanhã, se quiser. O meu ponto é, a partir do momento que chega o Bernard, que eu ainda considero um bom jogador... Das imagens dos reforços do Atlético aí. E a partir do momento que você tem o Scarpa, que é a principal contratação do Atlético para essa janela, eu acho que o Rubens perderia espaço. Especialmente pelo que você está dizendo. Essa é a forma do Filipão trabalhar. Ele vai dar muito mais... Ele já falou isso na coletiva. E, cara, como eu disse já inúmeras vezes, eu contesto o Filipão quando eu acho que ele deve ser contestado, e essa é uma delas. Ele disse, se um jogador da base quiser jogar, ele tem que jogar mais do que os que estão jogando. Que ele fez 90 minutos. Assim, todos que entraram... E olha que ele fez 90 minutos. Todos que entraram já demonstraram mais do que aqueles que a gente questiona. A gente não questiona do nada. Até os caras que eu não questiono. Eu não questiono o Paulinho e o Cadu em números já tem melhores que ele. Boa assistência. Cara, eu não venho aqui pra pegar e falar assim, hoje eu vou pegar no pé do Vargas. Hoje eu vou pegar no pé do Pedrinho. Que acha que a gente faz hoje eu vou pegar... Eu acho que vocês fazem isso com o Filipão. Aí, tá vocês dois. E quem acha tá aqui dentro. Aqui só pra manter o assunto, o Valu pediu a palavra. Pode ir, Pode continuar. Não, eu aqui finalizou. É porque tem uma questão que é a seguinte.
O grande problema desses jogadores, vamos lá, daqui a pouco o Atlético vai se acertar, o Filipão para mim vai conseguir tirar mais desse Atlético, inclusive já pode acontecer agora no próximo final de semana com a primeira partida da semifinal do Mineiro contra o América, ponto. Quando você olha um time do Atlético montado com o Scarpa, com o Paulinho, o Hulk, e olha, por exemplo, opções no banco de reservas, Pedrinho, Edenilson, Patrick, Kardec e Vargas. Vamos supor, o Filipão vai mexer, falou lá na transmissão, vai mexer. O Filipão prepara substituições. Diante do nome, eram para esses jogadores entrarem em campo e o torcedor do Atlético entender que o nível não seria o mesmo de quem está saindo. Saiu o Hulk, saiu o Paulinho, mas que eram jogadores, pela carreira deles, que o Atlético continuaria forte dentro de campo. Só que eu pergunto para vocês hoje, o torcedor atleticano pode ficar tranquilo se o time titular for mexido e entrarem essas 5 peças dentro de campo? Eles não conseguem entregar. E desde o ano passado, o Luiz Felipe ainda não conseguiu recuperar. Porque eu falo, para mim, bons trabalhos dos técnicos, e aí o Thiago daqui a pouco vai me atacar, não são apenas os resultados, nem as peças que ele recebe e colocam essas peças para jogarem também no sistema, mas também, por vezes, passam por recuperações de jogadores que ainda não conseguiram render o esperado. Veja bem, eu estou ponderando, estou falando que a responsabilidade total de não rendimento desses atletas é totalmente do Luiz Felipe Scolari, mas passa por ele também. Está chegando a data limite, que o Atlético vai ter que decidir. Continuamos insistindo nesses atletas ou vamos oportunizar, como disse Celso Roth, outros jogadores? Daqui a pouco eu... Então é isso aí, massa atleticana. O Galo aí, né? Filipão aprovando as contratações que chegaram nessa temporada aí para a equipe do Galo, né? Reforçando. E ele diz também aí, né? Que com mais 2 reforços pontuais, a equipe do Galo vai estar preparada para brigar por títulos, né? O Galo que está aí na semifinal do Campeonato Mineiro, vai enfrentar a equipe do América Mineiro, né? E o Galo vai jogar em desvantagem, mas eu creio aí que a equipe do Atlético consegue aí tranquilamente se classificar para essa final. E um outro detalhe é, se passar para a final e enfrentar a equipe rival, né, o Cruzeiro, espero que dessa vez o Galo faça valer aí seu mando de campo dentro da arena e vença a equipe, né? E principalmente com o título, vindo para a equipe do Galo, que vai ser melhor ainda, né? E agora esses 2 reforços pontuais aí, quem será esses reforços pontuais para poder reforçar a equipe do Galo, para deixar a equipe mais forte ainda para a briga por títulos nesta temporada, né? O Galo que vai jogar aí Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, né? E esperamos aí um títulozinho para coroar o belo trabalho aí que o Filipão vem fazendo.